O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não acredita que os Estados Unidos manterão a tarifa de 50% contra produtos importados do Brasil. Segundo ele, isso é prejudicial para o país de Donald Trump e vai atrapalhar a economia. O Alan Gani, nosso analista, já está aqui no estúdio para a gente trazer aqui ideias a respeito desse tema. O Gani, o ministro tem razão aí. Se pegar o histórico, talvez, né? Talvez ele esteja se fiando nisso. Bom dia. Tomara que ele esteja certo. Bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia a toda a nossa audiência. Mas eu costumo dizer que numa guerra tarifária, todo mundo sai perdendo. E, de fato, se os Estados Unidos colocarem uma tarifa de 50% contra o Brasil, eles também sofrerão com essas consequências. Lógico, a gente sofre aqui, o setor exportador vai ter perda de lucros, de renda, de emprego, mas lá nos Estados Unidos o produto chega mais caro. E os Estados Unidos compram, por exemplo, aviões do Brasil, aviões da Embraer, compram alguns equipamentos, alguns motores pela WEG, compram também muitos produtos do agronegócio que está na mesa, no café da manhã do americano médio, como o próprio café e como o suco de laranja. Portanto, tarifas de 50% acabam inviabilizando o comércio internacional e traz perdas para os consumidores. Eu acredito que talvez a gente chegue num meio termo, algo entre 20% e 30%, que não é a situação ideal, evidentemente, mas é algo que os agentes econômicos, né, e aí eu estou falando de empresas, investidores, conseguem lidar. Agora, Gani, claro, talvez Haddad esteja otimista, uma sensação que ele está tendo, né, de que a tarifa enfim, não exista, né? Ou até algo que ele queira, um achômetro, né? Vamos dizer assim. Mas os empresários já estão se antecipando, já estão acelerando as exportações. Faz bem esses empresários? Sim, exatamente, né? Não só acelerar as exportações, né? Tentar evitar esse prejuízo o quanto antes. É claro que isso também depende do setor que você está, né? No setor de perecíveis, isso é bastante importante, porque você não consegue formar estoques, mas também buscar saídas de negociação, né? Quer dizer, os próprios empresários fazerem pressão em cima do governo dos Estados Unidos, o governador aqui do estado de São Paulo, o Tarcísio, o próprio vice-presidente da República, e isso que é muito importante, é não escalar, porque escalar essa guerra comercial significa um prejuízo principalmente para a população brasileira, além do prejuízo para os próprios empresários. Portanto, tem que agir racionalmente e pragmaticamente. Agora, o Gani, diante disso tudo, e a gente está vendo, o Brasil foi o mais taxado, mas a taxação é para todo mundo, sim, né? Canadá, México, União Europeia, própria China também, enfim. E aí as pessoas vão lá e tentam negociar com o Donald Trump. Algumas são humilhadas, outras não. Agora, diante disso, Gani, como é que fica essa diversificação dos mercados para os demais países? Porque, poxa vida, estou sendo taxado ali pelos Estados Unidos, que é um baita de um player, sem dúvida nenhuma, tem que continuar negociando com eles. Mas isso não pode abrir uma porta aí para que outros cenários e outros mercados apareçam globalmente falando? Porque não são nem 6 meses, vai completar agora, daqui a 2 dias, 6 meses de Donald Trump, e a gente já tem tudo isso. Não é o momento em que a gente pode ter uma virada no comércio mundial? Nossa, boa pergunta, Nonato. Inclusive, muitos intelectuais nos Estados Unidos, economistas, dizem que esse tarifaço de Donald Trump pode ter um efeito contrário, ou seja, um tiro pela culatra. Por quê? Porque à medida que você coloca pressão em todos os países do mundo, uma espécie de coerção, você pode ter o efeito contrário, ou seja, incentivar que os países comecem a buscar alternativa. Peraí, você mesmo criou um sistema, eu digo você mesmo, Estados Unidos, vocês criaram um sistema de livre comércio que foi altamente positivo para a população mundial, tirou milhares de pessoas da pobreza, vocês mesmos incentivaram e, de repente, vocês voltam atrás com protecionismo. Peraí, então fica difícil confiar. E aí muitos países começam a buscar alternativas, começam a buscar outros mercados. A gente vê, por exemplo, o Brasil costurando um acordo via Mercosul com a União Europeia, né? Outros países também abrindo frentes com a China. O chinês é extremamente pragmático e quer fazer negócio, inclusive muitos negócios aqui na América do Sul. Portanto, esse instrumento de pressão é uma linha muito tênue que pode, inclusive, prejudicar
os próprios americanos. Perfeito, vamos continuar acompanhando de perto. Obrigado, viu, Gani?